Sejam bem-vindos a mais um dia de culto, mais um dia na casa do Senhor. E hoje eu gostaria de estar lendo com vocês o texto em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Que hoje é véspera do Dia das Mães, né? E eu gostaria de estar lendo com vocês uma oração de uma das mães e mulheres que eu acho que foram bem usadas por Deus, que é Ana, né? Que Ana era uma mulher, era mulher de Eucana, que também era casado com Penina, e que tinha lhe dado filhos, só que Ana era estéril. E todos os anos eles subiam até Siló para louvar ao Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor. E nesse período, que era para ser um período de grande alegria, para Ana era um período de tristeza, porque Penina ficava afrontando ela porque ela era estéril e não tinha filhos. E também seu marido não a entendia, porque no versículo 8 ele fala: por que tu choras? Eu tenho... será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Só que seu marido também não entendia a aflição de Ana, o sofrimento de Ana. E também até o sacerdote Eli acusou ela de embriaguez na hora que ela estava orando. E apesar de tudo isso, Ana, ela foi temente a Deus, perseverou na oração, e nessa oração ela pediu um filho a Deus, e que se Deus desse esse filho, ela o daria para servir a Deus toda a sua vida. E mesmo apesar, antes do milagre acontecer, Ana já creu, já saiu contente depois daquele momento, e só depois do milagre aconteceu. Que possamos ter em Ana essa mesma confiança em Deus, essa mesma fé que ela teve em Deus antes do milagre acontecer. E depois que ela dá seu filho ao templo, depois de desmamado, ela consagra Samuel e ela adora ao Senhor. Mas a sua adoração não estava porque ela teve Samuel, mas sua alegria estava pela oração atendida. Amém? Amém. E ela faz essa linda oração. Vamos ler ela, está em 1 Samuel capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor, minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém? Que possamos ter essa mesma alegria de Ana, apesar das provações, das dificuldades. Deus é Deus, Deus é a nossa rocha, e
que reconhecemos a soberania de Deus. Amém? Convido a todos a se levantar para estar orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Estamos aqui mais uma vez na sua casa, te oferecendo louvores, te oferecendo nosso louvor, nossa adoração, que o Senhor é o soberano de nossas vidas. O Senhor é o único Deus, o Senhor é a nossa rocha, independente do caos, apesar do caos, o Senhor é Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Te louvamos, Senhor, essa noite, porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem sido, tem nos dado graça, nos dado força nesse momento de dificuldade. Que Ana possamos nos espelhar em Ana, em sua perseverança na oração, que possamos estar todos os dias orando contigo, orando para ti, que possamos estar buscando de todo o coração, Senhor. Transforma nossas vidas, transforma nossos corações. Queremos ser mais parecidos com Cristo, que Cristo possa habitar todos os dias em nós e que venhamos a fazer a Tua vontade. Que o Senhor abençoe essa noite, abençoe os louvores, abençoe a ministração da palavra, que o Senhor possa estar falando grandemente através do pastor Diogo, que possamos estar não só ouvindo, mas que saímos daqui edificados, transformados, prontos a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. A paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar de volta, podendo louvar ao Senhor. O Senhor esteve conosco, né, no meu período de gestação, no nascimento da Luísa. Graças a Deus hoje ela também está aqui conosco, podendo também adorar o Senhor, né? E já conhecendo quem é Ele, né? Como Ele é bom, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso, soberano. Que nós possamos nesse momento engrandecer ao Senhor, louvando Ele com todo o nosso coração, lembrando que todas as coisas são para Ele, todo o nosso louvor, né, todo o nosso soprar de vida seja para Ele, tudo é para Ele. Vamos aproveitar também esse momento para ofertar ao Senhor, aqueles que vieram preparados para isso, dizimar na casa do Senhor, fique à vontade, a caixinha está aqui na frente. Amém? Para ele
vida, Senhor, ó Pai, seja para o Senhor, ó Deus, tudo que nós façamos, ó Pai, tudo aquilo que nós falamos, ó Pai, pensamos, ó Deus, seja para tua honra e glória, ó Pai, que nesse momento, Pai, o Senhor possa encher os nossos corações, ó Deus, conforme esse louvor que nós vamos cantar agora, Senhor, enche a nossa vida, ó Deus, ó Pai, que nós possamos consagrar, Senhor, todo o nosso ser, Senhor, toda a nossa vida a Ti, Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem sido, Pai, tão poderoso, Pai, o Senhor tem tido cuidado conosco, ó Deus eterno, ó Pai, o mundo tem vivido grandes aflições, ó Deus, mas o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, em todo o tempo, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos realmente, Senhor, nos entregar, nos consagrar, Senhor, diante de Ti, Senhor, todos os dias, não só apenas hoje, ó Deus. Ó Senhor. Pois de Ti eu quero ser.
poder, Senhor, ouvir a Tua palavra, de sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, neste lugar, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, querido. Graça e a paz para todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos estar abrindo aí o livro de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 até o 30. Marcos, capítulo 7, de 24 até o versículo 30 nós vamos ler. Hoje eu queria estar trazendo uma mensagem, né, para as mães, né? Então, nessa semana vai ser celebrado o Dia das Mães, é sempre no segundo domingo de maio. Óbvio que nós não estamos no domingo, estamos no sábado, mas o nosso culto oficial no sábado, então, é no segundo sábado, né? Que nós vamos estar, então, aí celebrando o Dia das Mães. Então, eu queria estar trazendo uma palavra específica em cima, né, desse tema acerca da mãe. E eu queria estar usando esse texto aqui de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 30, e nós vamos trabalhar esse tema, o clamor de uma mãe. E vamos aprender aqui verdades importantes acerca dessa mãe que está aqui descrita dentro desse texto, né? Infelizmente nós sabemos, né, irmãos, pelas notícias que nós ouvimos pela internet, pelos jornais, principalmente pela televisão, pelas mídias sociais, né, que hoje tem tantos casos, né, de mães que matam seus filhos, mães que abandonam, mães que judiam, mães que realmente não têm nenhum tipo de cuidado, né, com relação aos seus filhos. E, infelizmente isso é uma coisa recorrente, não é de agora, né, mas já vem acontecendo há muito tempo, e óbvio, fora aqueles casos que a gente não tem nem conhecimento, e talvez nesse momento possa existir realmente mães que devam estar agindo dessa forma. É óbvio que dentro do conceito bíblico, né, mãe não é assim, né? Mãe ela cuida, mãe ela se dedica, mãe ela é responsável, mãe ela ama, mãe ela faz de tudo, né, em prol do seu filho. Biblicamente nós vemos que mãe ela ora pelos seus filhos, se dedica, consagra eles ao Senhor e por aí vai, né? Então nós vamos pegar esse texto de Marcos 7, a partir do versículo 24 a 30, e vamos tirar também algumas verdades importantes acerca desse papel de mãe, principalmente dentro desse contexto aqui, dessa mãe que está aqui inserida, né? Então nós vamos procurar ler o texto e logo em seguida vamos procurar tirar essas verdades, né? Então vamos ler Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 30, fala assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. O cara está falando de Jesus. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou-se a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos ler outro texto também que está relacionado a esse tema. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Eu vou estar usando esses dois textos, né, paralelamente, né, no decorrer da mensagem. Então, abra aí Mateus capítulo 15, do versículo 21 até o 28, nós vamos estar lendo. Todo mundo achou? Fala assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então esses dois textos aqui são textos paralelos que falam a respeito do mesmo assunto, né, dessa mulher cananeia. E é muito importante nós entendermos alguns pontos aqui em termos culturais, né? Você sabe que um judeu ele jamais se deu, né, com pessoas que não eram judias. Na verdade, havia uma discriminação muito grande nesse sentido, né, principalmente se tratando de mulher, né? Então os judeus eles mantinham uma distância com relação aos povos gentios. Então todo o povo que não era judeu era mantido assim de longe, né, distante. Eles não tinham muito contatos, eles não podiam ficar entrando na casa de uma pessoa que não era judia, muito menos ter comunhão, comer e coisas parecidas, né? Se tratando de uma mulher, obviamente que sendo gentia, obviamente ela cultuava outros deuses, né? Até porque ela não seguia o Deus de Israel. O Deus que o povo de Deus seguia, obviamente, ele segue a religião monoteísta, ou seja, eles creem no único só Deus, que é o Criador de todas as coisas. As outras civilizações, obviamente, não é assim. Nós sabemos que, tratando de outros povos, existem vários deuses, né, que os povos cultuam, né? Então, por aí a gente já vai vendo a diferença. Então, ela já devia ter influência desses outros deuses, né? A religião, com certeza, que ela seguia, com certeza não era a religião dos judeus, né? E é por aí vai, né? E aí a gente vai percebendo, então, que o risco dessa mulher não ser ouvida, né, por Jesus, né, era grande, né, nesse ponto, né? Até porque a gente sabe que os judeus não se davam com pessoas que não faziam parte do seu povo. Mas a gente, graças a Deus, temos relatos na Bíblia de que Jesus ele quebra essas ações todas, né? Principalmente quando ele vai tratar a mulher da samaritana, né, que ele pede água para beber, e os próprios discípulos ficam impressionados, né, porque um judeu jamais, né, pediria algo para uma mulher samaritana, muito menos se relacionaria com qualquer pessoa, né, samaritana. Então, por aí a gente vai vendo que Jesus vai quebrando essas ideias, esses conceitos, né, e a gente vai percebendo então que com certeza, independente dessa mulher ser judia ou não, pertencer a outros povos ou não, com certeza o Senhor estava ali também para ajudá-la, até porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas esse é um questionamento que muitos fariam. Será que Jesus ouviria essa mulher? Será que realmente ela seria ouvida pelo Senhor? E com certeza nós podemos afirmar que sim, né? O Senhor a ouviu. Veja então, volta lá agora para o texto de Marcos. Nós vamos agora seguir esse texto, Marcos 7, a partir do versículo de número 24. E eu queria trazer aqui algumas lições que essa mãe que está aqui, aproveitando aí que nós estamos falando sobre mães, ela vai trazer para cada um de nós, né? Óbvio que aí é mães, futuras mães, né? Enfim, para todos aqueles que um dia forem exercer esse papel de maternidade, né? Essa mensagem é destinada a cada uma de vocês. Veja lá então, no versículo de número 24, 25, nós vamos perceber essa primeira verdade. Olha só o que ela fala aqui. Bom, o texto nós já sabemos, a história já está aí relatada. Ela tem uma filha terrivelmente, como fala no texto de Mateus, né? A gente vai percebendo que ao fazer esse paralelo de Marcos e Mateus, tem coisas que Marcos fala e que Mateus não fala, e tem coisas que Mateus fala e que Marcos não fala. E isso é bom, porque isso vai só complementando e vai enchendo e vai trazendo mais situações que podem nos levar a gente ter um entendimento melhor acerca do que está acontecendo. Mas o fato é que essa mãe está desesperada, né? E eu sei assim que mães, né, com certeza
têm um cuidado tão grande pelos filhos que qualquer coisa que aconteça, realmente elas caem no desespero mesmo, né? Eu como pai, né? Eu sei que não é fácil, né? A gente realmente fica preocupado com qualquer coisinha, né? Deu uma tossidinha, opa, já quer ver. Está um pouquinho quente, meu Deus, deve estar com febre, e vai por aí. Né? Se está quietinho no berço, a gente já fica preocupado que alguma coisa pode estar acontecendo. E assim vai, a preocupação ela é intensa. Então imagina essa mãe lidando com essa situação, né, dessa filha dela, e ela chama de filhinha, provavelmente era filha única, provavelmente também, pode ser pelo contexto que ela também era viúva, né, não tinha mais marido também, essa é uma possibilidade. E a gente vê então a situação dela, né? Numa situação difícil, complicada, né? Tendo a filha aí sendo acometida desse problema, né? De possessão maligna, e ela obviamente está apavorada com toda aquela situação, né? E ela declara até em Mateus, né? Que ela está horrivelmente endemoniada. Aí eu fico pensando, o que é horrivelmente endemoniado? Já está endemoniado, já a coisa é feia. Eu não sei se os irmãos já viram alguém endemoniado? Já viram? Imagina horrivelmente endemoniado. O que deve ser esse horrivelmente endemoniado? Eu tiro só uma ideia daquilo que aconteceu com o demônio de Gadareno, né? Daquele homem de Gadareno, que era tão violento que tinha que amarrar correntes, né? E nessas correntes conseguiu suportar, porque ele arrebentava tudo, né? E vivia nos sepulcros, né? Então a gente vê assim que com certeza esse demônio devia fazer muitas coisas e que deixava essa mãe desesperada nesse sentido. Então, essa é a história. Agora, olha só que interessante, irmãos. Nós estamos falando aqui, não é de uma mãe judia. Nós não estamos tratando aqui de uma mãe que segue a religião, né, que nós seguimos, que crê nesse único Deus, nesse Deus todo-poderoso. Nós estamos falando de uma mãe que é gentia, que não faz parte do povo judeu. E isso que é interessante, ver a forma como ela age, esse clamor que ela levanta diante de Deus, a fé que ela exerce, tudo isso deve nos chamar a atenção. Porque, na verdade, a ação dela, a maneira como ela exerce a fé, foi tão intensa, tão grande, a ponto de Mateus relatar, onde Jesus declara no versículo, grande é a tua fé. E a gente sabe que Jesus não fala isso para qualquer pessoa. Outro texto que nós vemos Jesus falando que grande é a tua fé, é daquele centurião, né? Que tinha o seu servo que estava acamado, e ele pede para Jesus curá-lo, e ele fala, envia somente uma palavra tua, e o meu servo será curado, porque assim como também tem pessoas que estão debaixo da minha autoridade, eu falo para ele, faça isso, faça aquilo, eles fazem. Então, da mesma forma, envia uma palavra tua e meu servo será curado. E Jesus fala, eu nunca vi alguém, né, com uma fé como essa em Israel. Né? Então, Jesus também se admira pela fé desse centurião. E a gente vê, então, que essa mulher está nessa situação e a gente agora vai procurar tirar aqui verdades importantes que ela ensina a cada um de nós. Principalmente para vocês mães, né? Que vocês possam guardar isso, e óbvio que isso não só vai para a mãe, mas para todos nós, porque a palavra é para todos, né? Mas hoje focando mais um pouquinho a mãe. Veja só, versículo 24 e 25 vai falar a primeira verdade. Fala assim, levantou-se e partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido, presta atenção nisso aqui, irmãos, tendo ouvido a respeito dele, ouvindo de quem? De Jesus, certo? E aí fala que ela veio e prostou aos pés. Olha a primeira verdade aqui. Nós vamos ver que essa mãe, ela tem uma fé bem firmada. E você vai ver claramente que essa fé dela é racional, né? Não é uma fé cega. Infelizmente hoje, na nossa caminhada cristã, muitas pessoas pensam que a fé que nós temos que ter em Deus é uma fé irracional, que você não precisa usar a razão, né? Que você não precisa pensar muito, não. Né? As pessoas pensam que você precisa viver uma fé cega, ou seja, somente crer e ponto final. Não é assim. Se você for perceber, você veja que ela vai aos pés de Jesus por um motivo.
E o motivo está aqui no versículo 25. Fala aí na parte B, tendo ouvido a respeito dele. Aqui a gente já traz luz acerca da fé que nós temos que exercer. Número 1. Se ela foi até Jesus e ela sabia que a filha estava endemoniada, isso quer dizer então que ela ficou sabendo que Jesus o quê? Fazia o quê? Expelia demônio, não é? Porque não tem sentido. Por que ela vai até Jesus? Ela vai até Jesus porque sabe que Jesus expele demônio. E com certeza alguém falou para ela, falou assim, ó, tem um tal de Jesus aí que expele demônio. Então perceba que ela está exercendo uma ação de fé baseado na quê? Na razão. Você pensa, você está raciocinando, né? Está firmado que em verdades. Então não é uma fé cega, não é uma fé irracional, é uma fé que você raciocina, você pensa. E é o que acontece. Por exemplo, por que as pessoas oram para as pessoas serem curadas em nome de Jesus? Porque a Bíblia fala que Jesus cura, não é? Por que as pessoas creem que pode chegar com qualquer problema na presença de Jesus e Jesus resolver? Por quê? Porque a Bíblia fala que ele é o Deus do impossível. Ele opera na esfera onde nós não podemos operar. O homem ele opera naquilo que é possível. Deus opera na esfera da impossibilidade. Ou seja, ele pode fazer então qualquer coisa, porque não tem nada que pode impedir de Deus fazer algo ao nosso favor, independente do que a pessoa esteja passando. Então perceba que essa mulher nos ensina justamente essa verdade, que a fé dela está bem firmada e é uma fé o que? Racional, ela usa a razão. Ela está indo atrás de Jesus justamente porque ela ouviu verdades acerca desse Jesus e sabia que Jesus podia libertar a filha dela desses espíritos imundos. E é assim, irmãos, que nós devemos exercer a nossa fé, de forma racional, não irracional. Não é simplesmente chegar assim, não, você tem que crer. Não é simplesmente só crer. Por quê? Porque a fé que nós cremos, ela é firmada aqui, em verdades. Veja só, eu vou ler alguns textos aqui para a gente entender claro isso. Olha só o problema aqui que acontece com relação a isso quando a gente lê o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala acerca da fé. Esse texto aqui é muito mal compreendido nessa perspectiva, porque dá a entender aqui para muitos que você não precisa agir com razão. Você não precisa ficar pensando muito não, você tem que crer. Porque se você não crer, você não tem fé. Então você não precisa ver nada. Você não precisa saber de nada. Creia que Deus faz e ponto final. Não é assim que a pessoa fala, né, pra gente? E fala, não, você tem que crer. Mas crer firmado no quê? Não é isso? Crer firmado no quê? Veja só. Olha que fala aí o conceito de fé. Ora, a fé é o quê, irmão? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A primeira parte fala, é a certeza das coisas que se esperam. Ora, se eu estou esperando por algo acerca desse Deus, obviamente que eu estou esperando porque eu sei coisas acerca dele. E que me dá a tranquilidade no meu coração de quê? De esperar confiadamente nele. Aquele Salmo de número 37, quando Davi fala, agrada-te do Senhor, e ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a ele, confia nele, e o mais ele fará, né? Você vai analisando, você vai ver assim, mas ali é apenas uma entrega, é apenas você crer? Não, irmãos. Davi ele chegou àquela relação com Deus por meio de intimidade. Ele chegou num grau de intimidade com Deus, conhecendo o seu Deus, vivendo com o seu Deus, de uma tal maneira que ele poderia afirmar, olha, entrega o teu caminho. Por que ele está mandando entregar? Porque ele sabe para quem está entregando, não é? Confia nele. Por que ele pode confiar? Porque ele sabe em quem está confiando. Então você veja que ele não está exercendo simplesmente uma fé irracional, é uma fé racional. Está firmada em verdades. Por isso você pode crer. E aí, a gente vê aqui, ó, olha o que fala Romanos 10, do versículo 13 ao 15. Olha que vai falar.
Romanos, capítulo 10, do 13 ao 15. Olha a ação da fé aqui, presta atenção. Como é que essa fé é gerada? Para você ver que ela é racional. Veja só, Romanos 10, de 13 a 15, fala assim, ó. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Presta atenção aí, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é isso que está afirmando? Agora, como é que a pessoa vai invocar? Ele vai dar sequência aqui. Como, porém, invocarão? Aquele em que não creram. Como é que crerão? Naquele de que nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. A pergunta aqui é a seguinte: como é que uma pessoa vai invocar ao Senhor? Simplesmente assim por invocar? Não. O que o texto está falando aqui, que existe uma sequência de ações que vai levar a pessoa a invocar ao Senhor lá na frente. E quais são essas ações? Primeiro, alguém tem que ser enviado. Segundo, alguém tem que pregar. Mas pregar o quê? Pregar as boas novas, não é? Então, quer dizer, ele está pregando verdades acerca de quem? De Deus, não é isso? E aí ele prossegue falando. Então, tem que ser alguém enviado, tem que ter alguém que pregue, e aí sim, vão ouvir o quê? As verdades que estão sendo pregadas. E a partir do momento que ouve aquilo que se prega, o que eles falam aí? Eles podem o quê? Crer. E se eles crerem, eles invocam. Você está percebendo a ação da fé? Como é que é? Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. É exatamente isso. É uma fé que usa razão. Não é fé irracional. A gente só crê nesse Deus que nós servimos justamente porque está falando acerca da palavra. Eu e você estamos aqui hoje no culto, fazendo o que nós estamos fazendo, baseado no quê? No que a palavra fala. Que nós devemos congregar, que nós devemos orar, que nós devemos adorar, que nós devemos louvar, que nós precisamos nos alimentar da palavra, porque isso é instrução, é orientação, é informação, é conhecimento que está sendo passado. Então, a partir daí, então, a gente vê que nós podemos ter o quê? Uma fé alicerçada a partir dessas ações. Então, a nossa fé não é um tiro no escuro. Não é aquela ação de você pensar, dá um tiro no escuro, você não sabe para onde o tiro foi, nem o que acertou. Não, nossa fé, ela tem uma direção. Ela sabe para onde vai. Ela sabe em quem crê. Ela sabe em quem espera, em quem confia. E ela está firmada nas verdades de Deus. Isso que a gente vê, essa ação bonita desse tamanho. Mesmo sendo gentia, ela tinha uma fé assim. Firmada, racional, e não era uma fé cega. Literalmente ela agia dessa maneira. E isso porque ela só ouviu falar a respeito de Jesus. E o que ela ouviu falar? Que Jesus expele demônio. É isso que ela ouviu falar. Então, vem a segunda ação. Então, a primeira é essa. O que essa mãe nos ensina? Que nós precisamos ter uma fé bem firmada, racional. E não pensar que a nossa fé é uma fé cega. Onde você dá um tiro no escuro, você não sabe para onde vai, nem o que vai atingir, nem o objetivo, nem o alvo. Não. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos em quem cremos, nós sabemos o Deus que servimos e assim por diante. Então ele está firmado em verdade. Segunda coisa aqui que nós aprendemos dessa mãe, versículo 25, 26 ainda. Vai falar, volta agora para Marcos de novo. Olha que vai falar aí, Marcos 7, 25, 26 continua. Porque uma mulher, 25, 26, né? Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo,
Tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o que? O demônio. Então, segunda coisa importante que nós aprendemos desse clamor dessa mãe, além de ter uma fé bem firmada, uma fé racional, que não era uma fé cega, ela também que tem discernimento do problema da filha. Quando ela se depara com esse problema, ela sabe, o problema não é natural. Não é uma enfermidade natural que alguém pega. Não é. Ela consegue discernir que o problema aqui é o quê? É espiritual. E uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, hoje em dia, eu não sei se você já viu testemunho de casos de pessoas que foram tratadas pensando que era demônio, não era, e vice-versa. Pessoas que pensavam que era demônio, mas não tinha demônio, não era demônio, era natural. E pessoas que tinham problemas naturais, pessoas pensando que tinha demônio. Eu não sei se vocês viram um testemunho de uma menina que caiu possessa num culto. Possessa não, ela aparentemente, né, parecia que ela estava possessa, porque ela começou a babar, né, começou a ter convulsão. E obviamente que existem textos na Bíblia que falam realmente, né, que existem casos de pessoas que ficam possessas, que caem mesmo, começam a babar, a mão tosse, a voz muda, coisa parecida. Aí o que aconteceu? Essa menina simplesmente caiu no chão, começou a se debater, isso é sinal de epilepsia, também, por isso que ele tem que ter discernimento, e começou a babar. Aí o que os pastores fizeram da igreja? Começaram a levantar um clamor sobre a pessoa. E começaram a orar. Orar. Sai demônio, sai, porque para eles era demônio. Sai demônio. E ficaram um tempão assim. E essa mulher se contorcendo lá, tendo esse ataque epilético. Final da história, para resumir, a menina morreu. E aí as pessoas tentando levar para o hospital, e os pastores não deixavam levar. Porque falaram, não, isso é demônio, tem que expelir o demônio dela. Acabou morrendo. Aí o que acontece? O que ela estava tendo? Ela estava tendo um ataque epilético naquele momento, né? E aí depois, obviamente, que através do ataque epilético teve outras complicações. Por ter demorado muito, acabou que ela faleceu. Então, o que acontece ali? Eu sei que para muitos que vê uma pessoa tendo um ataque epilético, principalmente para o cristão, né, que esse é o problema. Um cristão vê alguém tendo um ataque epilético e fala assim, é demônio. É demônio, isso aí. Aí vai começar a repreender. Né? Só que a gente tem que ter o discernimento do seguinte, né? A gente precisa colocar à prova as coisas. Né? Porque numa ação dessa, o que você tinha que fazer? Aproximar de alguém que é pé dela, você ela tem algum problema de epilepsia? Ela está fazendo algum tratamento? Ou coisa parecida, né? Não, ela nunca fez tratamento nenhum. É costume dela dar esses ataques assim? Não, não é. É a primeira vez. Não, ela já teve várias vezes. Não, ela toma remédio para epilepsia. Você está entendendo como é que a gente vai discernindo as coisas, né? Porque às vezes você pode tratar alguém que está passando mal e que precisa de ser atendida urgentemente, e a pessoa está tratando como se fosse demônio e não é demônio. E a pessoa morre. Por quê? Porque é natural, não é espiritual. E vice-versa também. Às vezes uma ação, ela é espiritual. E a pessoa está pensando que pode dar remédio, vai resolver. Não vai resolver. Não resolve. Porque o que age no meio da pessoa é um demônio. Está endemoniada. Por exemplo, nessa menina que está aqui, vai adiantar dar remédio para ela? Não vai. Vai adiantar levar para um médico, um psiquiatra, coisa parecida? Não vai resolver. Porque o problema aqui é demônio. Não é coisa natural, um problema natural. Então perceba que essa mãe aqui, ela tem discernimento. Ela discerniu. E obviamente que pais assim, né? A gente quando trata de filhos, a gente consegue discernir muitas coisas, né? Quando a coisa aparentemente parece que é uma coisa simples, quando parece que não é, né? Então a gente precisa ter esse discernimento para não acabar querer aplicar uma ação que não vai dar certo sobre a vida da pessoa. E eu conheço um monte de casos assim. Eu só estou citando um exemplo só. O outro foi de um caso de uma mulher que estava tendo um ataque cardíaco. Como ela começou a passar a mão na igreja, a pessoa pensou que era demônio. Aí começou todo mundo também a repreender, um monte de gente em cima da pessoa.
Quer dizer, já estava fazendo tudo errado, né? Aí o que aconteceu? A mulher morreu. Morreu. Aí depois foram saber que ela estava tendo um ataque cardíaco naquela hora que ela começou a passar mal. E eles não conseguiram discernir isso. E em vez de levar rapidamente para o médico, não levou e acabou falecendo. Porque não foi socorrida a tempo. Né? Então, essas questões assim são questões que nós precisamos tomar muito cuidado nesse ponto. Muito cuidado. Eu já tratei um caso de um rapaz, muita gente, ele era bem conhecido lá em Coana, e muitas pessoas de outras igrejas iam lá visitar ele. E aí falava assim para ele, ele tinha um câncer terminal. Eu acompanhei ele tinha 4 tumores do tamanho de uma bola de laranja no estômago, que já não tinha mais como tirar, já tinha pego todas as partes dos órgãos e tinha pego também as veias principais. Então não tinha mais como tirar, se tirasse morria, né? Aí o que aconteceu? As pessoas chegavam lá para ele e era interessante e falavam assim, você já está curado. Você já está curado. Você só tem que crer. Você já está curado. Pela fé você já está curado. Aí tá bom. Aí chegavam as outras pessoas assim, eu sei que nesse momento as pessoas querem falar coisas para agradar, né? Afinal de contas a pessoa está sofrendo, né? Então há uma tendência das pessoas falar coisas assim agradáveis, né? Não, Deus vai te curar. Não, vai crer. Aí outra falou assim, no ano que vem eu venho aqui, eu vou de mão dada com você na igreja. Só se for com as cinzas, né? Porque não tem como ir, porque ele morreu. E aí o que aconteceu? Depois que ele morreu, antes dele morrer, ele começou a ter uma dúvida no coração dele. Ele falava assim, eu não consigo ter essa fé que essas pessoas têm. E aí começou a questionar a vida dele como cristão. Eu falei assim, eu não consigo. Parece que as pessoas falam que é uma coisa tão simples, né? E eu não consigo crer assim. E eu oro, faço campanha e não sai esse tumor, está aqui dentro. E aí o que acontece, irmãos? Ele morreu. Depois, passado um tempo, eu fui conversar com uma dessas pessoas e elas ainda tiveram a cara de pau e falaram assim, não, pastor, sabe o que aconteceu? Falta de fé. Ele não teve fé, por isso que morreu. Ainda foi aqui falar isso ainda. Falta de fé. Como assim falta de fé? Ele não creu? Ele não fez a campanha? Ele não fez o jejum? Ele não fez a campanha de oração? Fez um monte de coisa. Eu lembro que ele ia, da casa dele que era em Coana, ia até na Goa, porque uma vez veio o pastor, aquele Benenrim, não sei se vocês conhecem, né? Mas ele trabalha muito nessa área de cura. E ele foi lá, ele estava com um cano aqui no nariz, com bolsa aqui do lado, magrinho, que tinha emagrecido muito por causa do câncer. Já estava, os médicos já tinham falado que já não tinha mais jeito, né? Era questão de tempo, ele ia morrer mesmo. E aí eu sei que ele chegou lá, também não foi curado. E as pessoas usando a mesma ação, falta de fé. E vai fazendo, tomando ações assim, isso é falta de discernimento. E essa mãe aqui, nós observamos claramente que ela tem discernimento do problema. Ela sabe, esse problema que a minha filha está tendo não é natural, é espiritual. Isso aqui, é espiritual. Então ela discerne rápido. E aí, terceira coisa importante acerca disso, ela também vai o quê? A pessoa certa. Porque se tratando de demônio, é óbvio, você tem que levar para alguém que entende de demônio, né? E Jesus entende de demônio. Não é à toa que ele fala claramente, lá, o que ele fala lá em Marcos, capítulo 16, é o último capítulo, lá no versículo de número 17, 18, o que está falando lá? Veja aí, por que ela vai até Jesus? Porque ela tem conhecimento acerca desse Jesus e sabe que Jesus expele demônio. E aí a gente vai ver aqui que Jesus vai dar autoridade aos discípulos para fazer a mesma coisa. Fala aqui no 17, capítulo 16 de Marcos, versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão o quê? Demônios. Então veja aqui que ele está deixando bem claro que ele sim, no nome de Jesus, pode expelir demônio. Marcos capítulo 6, versículo de número 7, olha que vai falar, 6, 7, chamando Jesus os 12, e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos, o quê?
imundos. E olha que no 13 fala, 13 vai falar, expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos ungindo com óleo. Como é que eles fizeram isso? Em nome de Jesus. Então perceba que essa mulher aqui realmente ela vai para a pessoa certa. Essa mãe vai na pessoa certa. Ela vai realmente naquele que realmente pode realmente expelir esse demônio da filha dela, né? E isso é muito importante. Por isso então a gente vê essas ações dessa mãe. Primeiro, ela tem uma fé bem firmada, fé racional, fé firmada na verdade. Segundo, ela tem discernimento do problema. Ela vê que o problema da filha não é natural, é espiritual. Terceiro, se tratando de coisas espirituais, então ela vai à pessoa certa. Jesus. Jesus é aquele que pode e deu poder e tem autoridade para expelir demônios. Não é à toa também que você vai ver lá em Mateus 8, do 28 a 32, nós vamos ver aquela história, né, de Jesus expelindo demônio, né, e aí do demônio de Gadareno, e eles falam para ir para onde? Para os porcos, né? E aí é interessante que os próprios falam assim, o que o senhor veio aqui, já veio nos atormentar antes do tempo, né, antes da hora? E eles sabem quem Jesus é. E eles falam, Senhor, não nos mande para o inferno, mas mande para os porcos. Eles sabiam que Jesus tinha autoridade. Para onde Jesus mandasse eles tinham que ir. Não é? Então Jesus pode, ele tem discernimento, então ele leva a pessoa certa. Então veja que todas essas ações dessa mãe, ela é alicerçada em verdades, que ela ouviu acerca de Jesus. Quarta coisa importante, é aqui o versículo continua ainda, versículo 25, 26, nós vamos ver que ela vai transformar aquele momento de sofrimento em uma oportunidade de adoração. Veja o que ela faz, ó, 25, 26 de Marcos fala assim, volta lá, capítulo 7, 25, 26, vai falar assim, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, e o que ela faz? Prostra-lhes aos pés, isso é ação de adoração. Aí continua, Mateus 15, 22, vai lá no tema de Mateus, olha que vai falar aqui, 15, 22, veja a atitude dela, 15, 22, e eis que uma mulher cananeia viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão, o quê? De mim, né? E aí fala, minha filha está horrivelmente o quê? Endemoniada, né? Então você veja aqui que nessas ações aqui dessa mãe, nós vamos ver que ela está usando esse momento de, obviamente que não é fácil você quando está passando por um momento de sofrimento, de dor, realmente ter esse desejo de adorar. É muito difícil. Mas nós vemos que ela vem, nós vemos que ela prostra, nós vemos que ela está adorando e ela está clamando a esse Deus. Ela usa aquele momento justamente para fazer, usar disso como uma oportunidade de adorar a esse Jesus, que ela está conhecendo naquele momento. E é interessante, né, nós observarmos isso, porque isso aqui não é uma tendência natural. Nós costumamos sempre falar que é muito fácil você realmente declarar quem Deus é, adorar Jesus quando está tudo bem. Mas o problema não é quando está tudo bem. O problema é, e quando as coisas estiverem complicadas? E quando a situação estiver fora de controle? Qual é a nossa atitude? Nós vamos continuar ainda adorando? Nós vamos continuar ainda crendo? Nós vamos continuar ainda esperando em Deus? Nós vamos continuar clamando ao Senhor? Esse é o ponto. E ela está fazendo exatamente isso. Ela está ali naquele momento de sofrimento intenso. E ela está usando aquela oportunidade para adorar o Senhor. Outro ponto importante, do versículo 23 a 28, aí de Mateus 15, veja só, ela também tem uma coisa importante que eu costumo sempre falar, que Satanás ele tem uma qualidade. Eu falo, mas Satanás tem qualidade? Tem. Ele é perseverante, ele não desiste. Até ele conseguir derrubar um cristão, ou promover coisas para derrubar, ele vai até o final. Para ele não tem esse negócio de tempo perdido, não. Ele vai até o fim, até derrubar.
E a gente vê aqui que essa mulher aqui, ela tinha tudo para desistir. Tudo. Primeiro que não era judia. Segundo porque é mulher. Você sabe que já tinha essa ação de acepção de pessoas, discriminação com relação a mulheres. Né? Terceiro, a gente vai ver claramente aqui que ela está, além de ser mulher, além de não ser judia, ela vai estar se aproximando, né, do Senhor. E a gente percebe aqui que ao se aproximar, olha o texto aí, veja o que vai acontecer. 23 de Mateus 15. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então, quer dizer, já está com problema, já está com dificuldade, filha sofrendo, não pertenceu ao povo judeu, é uma mulher. Aí, para piorar, tem os discípulos que estão se levantando como obstáculo para essa mulher não chegar perto de Jesus, porque eles estão olhando a ação dela como um atrapalho, né? Ela está atrapalhando, ela fica clamando alto, né? Com certeza devia estar berrando, fazendo alguma coisa nesse sentido. E a gente vê, então, elas tendo vários obstáculos, vários problemas para impedir dela realmente alcançar aquilo que desejava. E aí a gente vê, claramente, sim, nós temos exemplos claros na Bíblia. Primeiro, daquela mulher com fluxo de sangue, né? Que estava lá sofrendo um monte de tempo. E a gente vê, olha os obstáculos que ela tem. Já está doente, fraca, perdeu todo o seu dinheiro com o médico, ninguém conseguiu resolver. Aí vai até Jesus, mas tem uma multidão em volta de Jesus. E ela só tinha uma coisa em pensamento: se eu apenas tocar nas aulas das suas vestes, eu serei curado. É uma coisa simples, né? Mas ela exerce fé, ela crê. Ela não deixa obstáculo nenhum impedir dela cumprir com aquilo que realmente ela desejava. Isso aqui é uma coisa importante, irmãos, porque nós temos um grave problema. Todas as vezes que nós passamos por situações difíceis, ou quando as coisas não acontecem do jeito que nós estamos, nós temos tendência a ficar desencorajados. E o pior, começamos a duvidar. E você sabe que dúvida é contrário de fé, né? Porque você tira de foco, né, a pessoa de Deus e começa a colocar no seu foco outras coisas. É aquela ideia de Pedro quando está caminhando, né, por sobre as águas. Ele pede para... Jesus estava caminhando por sobre as águas. Pedro veio e falou assim: Senhor, deixa eu ir contigo, se é o Senhor mesmo, por sobre as águas. Ele fala: vem. Mas aí começou a vir a onda, começou a maré se agitar, pronto. Olhou para o problema, para a situação, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. É exatamente isso que começa a acontecer. Nós começamos a fulminar nossa fé por meio dessas ações, né? E olha só o que acontece aqui, lá em 2 Reis, vamos abrir rápido aqui, capítulo 5, está lá no Velho Testamento, 2 de Reis, capítulo de número 5, está depois de Samuel, versículo 10 a 14, 2 de Reis, capítulo 5, de 10 a 14. Isso aqui é a história bem conhecida, a história de Naamã, que foi curado de lepra, né? Ele sabe que lá em Israel tem um profeta, que era chamado Eliseu, e ele vai até lá para pedir então para que Eliseu orasse por ele para ele ser curado. Mas olha só o que acontece aqui, 10 a 14, 2 Reis 5, de 10 a 14 fala assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã tinha lepra. Então, o que o profeta disse, Eliseu? Vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Só que o que acontece? Olha o que Naamã começa a falar no versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou. Já ficou revoltado já. Não gostou da ideia de ir no Rio Jordão, não. Né? Dar uns mergulhos lá, uns 7. E se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-á de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Tá vendo o que ele está pensando que eles iam fazer com ele? E aí fazer isso aqui. Ele está imaginando que ele ia vir até Naamã, ia ficar em pé diante dele, ia começar a clamar pelo Senhor, né? E aí ia colocar a mão no lugar onde estava a lepra, e essa lepra ia embora. É isso que ele está pensando que Eliseu ia fazer, mas Eliseu não fez isso. Aí ele fala no 12:
Não são porventura, aí já tem outro problema. Veja que no 11, ele quer que as coisas sejam feitas do jeito que ele quer. Não aceita outra forma. Aí no versículo 12 ele vai começar a reclamar. Também do local que vai ser feita essa cura. Não são porventura Abama e Farfá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e ficou o quê? Indignado. Né? Ou seja, o homem está com lepra, né, no corpo. E aí o que acontece? A Eliseu, em vez de falar assim, ó, vai lá no rio limpinho, né, dá uns mergulhos lá. Não, manda aí no rio sujo, Rio Jordão. E dá 7 mergulhaços lá. Na cabeça dele devia estar precisando de um monte de coisa. Isso aí vai piorar a minha lepra, isso aí vai me contaminar mais ainda. Né? Eu vou pegar, sei lá, qualquer coisa aí, micose, qualquer coisa nesse sentido, e vai acabar me prejudicando mais ainda. Ele está pensando alguma coisa nesse sentido. Aí no 13, então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, olha só agora, o que eles vão falar? Se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? É verdade, não é? Ele não quer a cura? Ele foi lá para isso. Se ele mandasse dar cambalhota 7 vezes, se ele mandasse plantar bananeira, você fazer qualquer coisa, você não faria? Para ser curado? Não faria. Qual que é o problema? E aí eles estão questionando isso a ele. Se eu não faria? Se ele mandasse fazer qualquer outra coisa? Acaso não os faria? Aí 13, final. Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. 14. Aí agora ele foi convencido. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Agora tem um problema aqui. É a questão do tempo. Você mergulha uma vez, tá lá. Ali. Aí mergulha a segunda, tá lá também. Mergulha a terceira, também tá lá. Tá na quarta, também tá lá. Na quinta, tá lá. Aí na sexta, tá lá. Não sei quanto tempo já se passou. Aí você vai assim, não vai acontecer nada. Não é assim que muitos falam? Já estou uma semana, 2, 3, é um mês, 1 ano, 2 anos, 3, não acontece nada. Aí desiste. E realmente a questão do tempo, ele é tempo por causa disso, porque o tempo, né, a gente fala assim, ó, que quanto mais um problema perdura, mais a pessoa vai ficando desanimada, desencorajada, para acreditar que aquele problema vai ser resolvido. Mas veja que essa mulher aqui, né, ela está dando um exemplo claro, irmãos. E esse texto aqui do profeta Eliseu está deixando claro que não é para desistir, é para perseverar. Creia na palavra do profeta, creia na verdade de Deus. É isso que ele está falando. Exerça a sua fé firmado nessas verdades. Não é em coisas que estão fora da verdade, é o que está dentro da verdade. E o que está firmado na verdade, baseado na verdade. Creia nisso. Por quê? Porque vai acontecer situações que vai levar você a querer desistir. Essa é a ideia. Mas você veja, essa mulher não desiste. Volta lá agora. Mateus 15, 23 até 28. Olha o que vai falar aqui. Veja só. Mateus 15, 23 a 28. Aí fala assim, 24. Mas Jesus lhe respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então veja só, irmãos, a importância dessa questão da perseverança. Perceba aqui que tem várias coisas que podem levar essa mulher a desistir. Tem vários. Fator de não ser judia, fator de ser mulher, fator de que realmente Jesus poderia não querer ouvir ela, justamente porque ela está dentro e inserida dentro desse contexto. Tem os discípulos que estão ali para impedir e repreender ela, para que ela não chegasse, porque na perspectiva, na visão dela, ela está atrapalhando, né? Enfim, tem várias coisas. E aí, para chegar ainda, para complicar, tem essa questão que Jesus fala. Que ele dá prioridade que aos filhos da casa de Israel. E aí ele cita esse exemplo aí do dono, que está lá comendo, né?
Ele falou assim que não é bom tirar o pão, né, dos filhos, né, e dar aos cachorros. Mas aí ela, sabiamente, independente disso, porque Jesus estava aprovando a fé dela, até porque Jesus não disse isso no intuito de realmente assim falar para ela que não haveria possibilidade de ouvi-la, pelo contrário, né, ele está mostrando aqui uma prioridade, né, dentro do seu ministério, e realmente a prioridade de Jesus no ministério é isso mesmo, era a casa de Israel, era o povo judeu, mas isso não quer dizer que não tinha nada que ver com o povo gentil, tinha que ver até porque nós vemos que o evangelho não se detém só para os judeus, né? É a grande comissão, vá e faça discípulos de todas as nações, e ele fala que devia testemunhar o quê? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, obviamente que o alcance de Deus não seria só judeus, mas também que o povo que não era judeu também seria o alcance dele. Mas a gente vê que através de todas essas ações, essa mãe, ela se utiliza de uma coisa importantíssima, de percepção. É óbvio, né? Se está lá os senhores comendo na mesa, sempre cai comida, né? Não é? A gente mesmo come, né? Quanta coisa não cai no chão. E é o que ela está falando, mesmo cai nessas coisinhas pequenas, essas migalhas, né? Eu vou comer delas, não importa se é pouco, se não é, se é resto, se não é, não interessa. Porque eu vou ser abençoada por meio delas. E Jesus fica admirado com relação a isso, né? Jesus fica admirado por causa dessa fé, que ela não está firmada em coisas gigantescas, não, em coisas pequeninas. Pode cair uma migalhinha, mas eu vou pegar porque eu vou ser abençoado por meio daquela migalhinha, porque eu preciso, né? Eu necessito disso. Então veja que ela não desiste, ela persevera. E por causa dessa perseverança, a gente vê que ela tem, então, ela não só tem uma fé, mas ela exerce uma fé o quê? Genuína. Claramente. Você veja, como é que ela está exercendo essa fé genuína? Veja só, Marcos 7, 29 a 30. Aliás, vamos ler esse primeiro de 15, o versículo 28. Fala assim, Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Lá em Marcos capítulo 7, volta lá, versículo 29 e 30, fala assim. Então lhe disse, por causa desta palavra, ou seja, dessa palavra aí que a mulher falou, né? No versículo 28, ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. É o mesmo contexto lá de Mateus. E aí ele fala, então lhe disse, por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. E voltando ela para casa, achou o menino que sobre a cama, pois o demônio o deixara. Então, veja só, como é que ela exerce essa fé genuína? Primeiro, ela começa a exercer a partir do momento que começa a ouvir acerca do que Jesus faz. Ou seja, firmado naquilo que ouve acerca da verdade, acerca de Cristo. Ela começa a exercer, ela crê naquilo. Aí o que ela faz? À medida que ela crê naquilo, ela vai aos pés do Senhor. Ela vai. Está cheio de obstáculos, está cheio de problema, está cheio de dificuldade. Ela não sabe exatamente assim o que vai estar acontecendo, mas ela não perde foco. Aquilo que ela deseja, que é ver a filha curada. Começa a vir vários problemas para impedir de que ela concretize aquilo. Ela não deixa aquilo desanimar ela. Aquilo não é motivo para deixar ela perder a sua fé. Aquilo não é motivo para ela começar a questionar e duvidar de Deus, ter dúvida acerca de Deus. Ela prossegue. Aí Jesus ainda no final fala exatamente isso. Eu vim primeiro para a casa de Israel. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é bom tirar o pão das crianças e dar para os cachorros. Mas ela mesmo fala. Mas também as crianças, os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então veja, ela crê piamente naquilo que ela ouviu. Ela chega até a presença de Jesus exatamente dessa forma. Crendo, sem duvidar, perseverando, tomando posse dessas verdades, tendo a certeza no seu coração de que Jesus poderia de fato fazer algo para a vida dela. E que independente dos obstáculos que ela tenha, ela não deixa que nenhum desses obstáculos impeça dela alcançar o objetivo dela.
Então, essa é uma ação de fé genuína que ela exerce. Então, veja que ela não deixa nada dessas coisas afetar, nada dessas coisas gerar dúvida no coração, nada dessas coisas paralisar a sua trajetória de vida, mas ela vai adiante até conseguir. E o resultado de uma fé assim é o que fala o versículo 30, né? Quando ele fala aqui, voltando para casa, achou o menino o quê? Sobre a cama, pois o demônio a deixara. Perceba então que o discernimento dela acerca de demônios estava correto. Porque o demônio deixou aquela filha daquela forma. E aí a pergunta é, Jesus foi até lá? Não. Ele simplesmente tem autoridade para agir aonde quer que ele esteja. Então, aqui mostra que não é necessário, às vezes as pessoas pensam que para algo acontecer, eu não sei se você já percebeu isso, mas o ser humano, ele tem aquela ação do desejo de toque, né? Se você não tocar, se você não sentir algo, parece que não aconteceu nada. E não é assim. Às vezes você pode não sentir nada, não ver nada e está acontecendo. É o que está acontecendo aqui. Ela estava lá para ver a filha? Não estava. Mas a filha, naquele exato momento, foi curada, como Jesus disse. E ela voltou para casa e estava curada mesmo. Aquele centurião, ele viu por acaso o servo sendo curado? Não. Mas ele marcou a hora. E falou assim, que hora que o servo foi curado? Foi exatamente na hora que Jesus falou. Vá, né? Teu servo está curado. Então eu creio. E isso é importante, isso é resultado da fé. Então perceba que essa fé que nós temos em Deus, ela de fato, como essa mãe nos ensina. Primeiro, é firmada, bem firmada, e ela é uma fé racional. Não é fé cega, não é um tiro no escuro. Né? Segundo, ela tem discernimento acerca do problema da filha. Entende que não é natural, é espiritual. E se tratando de problema espiritual, ela vai até a pessoa certa, que é Jesus. Ele pode sim expulsar um demônio e ter autoridade, né, para fazer isso. Quarta coisa, ela transforma aquela situação de sofrimento, né, em uma oportunidade que é de adoração, coisa que é difícil. Né? Às vezes nós temos tendência a só querer adorar a Deus quando as coisas estão bem, mas quando está ruim, a gente esquece de Deus. Então a gente é muito movido por circunstância. Nós somos inconstantes na fé. Quando tudo está bem, a gente está bem com Deus. Quando tudo vai ter algum problema, a gente começa a ir mal com Deus também. Então a gente vai mudando, é o que Tiago fala, né? A gente vai de acordo com o mover das ondas e o mover dos ventos. Para onde o vento vai, onde vai, a gente está indo. Então a gente não mantém constância. Quinto, né, ela é que é perseverante, independente de todas as dificuldades e problemas, ela não desiste. Nada desencoraja ela, nada gera dúvida no seu coração acerca da verdade que Jesus podia curar a filha dela, e assim o fez. Sexto, ela exerce e tem essa fé genuína. É o que nós falamos. Como é que ela exerceu isso? Crendo na verdade, indo até o Senhor, não deixando que as dificuldades, os problemas, os sofrimentos, os obstáculos, as barreiras, impedissem dela concluir com aquilo que ela desejava. Aquilo não desencorajou, aquilo não gerou dúvida no coração, e ela vai até o final, porque crê. E o resultado disso é exatamente isso. É bênção do Senhor. Né? Deus só tem a abençoar aqueles que realmente permanecem e exercem uma fé dessa maneira. E que nós possamos aprender com o clamor dessa mãe. Que a gente possa realmente aplicar isso nas nossas vidas, que a gente possa crer nessas verdades e realmente encorajar outros também a prosseguirem dessa forma, que Deus nos ajude a viver todas essas verdades para a glória dele. Hein? Então vamos orar.